Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à comissão organizadora por ter aceito o meu contributo para esta segunda jornada sobre a família. E antes de começar, se me permite, queria dar e enviar virtualmente um grande beijinho à doutora Manuela e ao colega João Pedro, um grandíssimo abraço. O tema que apresento hoje, como podem ver pelo título, é na realidade uma pergunta de partida que nos obriga, como já foi dito, a dirigir a nossa atenção em uma área específica do mundo. Neste caso é a Ásia como um seu todo, e irão perceber daqui a pouco porque falo de Ásia e não apenas de Ásia oriental, e mais especificadamente concentrarei a minha atenção naturalmente na China entre o século VIII e X da nossa era. E aqui a pergunta de partida nos leva a pensar se o clã, temos que pensar em lógica de clã, não é? Se o clã da família Wu foi um exemplo, ou talvez não, de matriarcado. Se podemos falar de sistema matriarcal na China, no período e na cronologia que acabei de definir, e se este conceito se encontra ligado ao clã Wu. Por razões de tempo, me limitarei apenas a dar uma breve introdução sobre o contexto histórico-cultural da época Tang, sobre Wu Zetian, que é a nossa protagonista, e as suas relações familiares, e naturalmente olhando para a sua ascendência e descendência, que representa de certa forma um caso ideal para responder à questão de partida, a questão de partida que coloco aqui, e naturalmente depois chegarei a uma série de considerações finais. Antes de passar a introduzir o período Tang, é importante fixar algumas categorias. Eu aqui no título utilizo a palavra matriarcal, utilizarei a palavra matriarcado, e gostava naturalmente de ultrapassar as referências teóricas do evolucionismo do século XIX, nesse sentido naturalmente cito apenas um trabalho entre muitos, o trabalho de Jacob Bachhofen, que escreveu a famosa obra de referência da Mütterrecht do século XX, e voltando às referências teóricas que apresentam naturalmente o matriarcado da sociedade matrilinear, tentarei de ultrapassar aquela ideia que existe um matriarcado anterior, a um nível evolutivo anterior ao patriarcado. Ideias que, de certa forma, também influenciaram a história da China, a pré-história, a história da China, e gostava, repensando sobretudo no antigo debate sobre o matriarcado, tomar como foco principal o tentar de compreender de que modo o papel da mulher enquanto agente política e econômica se desenvolve num contexto sociocultural preeminentemente dominado pelos homens e pela patrilinearidade, tentando de evitar de certa forma a lógica antagonista e parafraseando, fazendo minhas palavras de Margaret Mead, gostaria mais pensar numa diversidade extraordinária, as palavras não são minhas, de papéis de género na história cultural da humanidade, onde naturalmente a ginocracia é apenas uma das tantas alternativas. Finalmente, olhando para a palavra matriarcado, que coloca a figura da mãe geradora de descendência no topo de uma hierarquia social,
onde não há espaço, segundo estas lógicas, para os homens, ou se há, são normalmente relegados a desempenhar papéis secundários. Estou falando na lógica do matriarcado. É um modelo de sociedade, ou um modelo sociopolítico, em que as mulheres desempenham um papel central, como líderes políticas, autoridades morais e gestoras da propriedade. Por outras palavras, as mães no matriarcado não geram apenas descendências, mas asseguram a transmissão de bens e prestígio social de mãe para filha. Evidências de matriarcado sempre existiram na China. Desde a antiguidade há toda uma série de vestígios que apontam que existia uma tradição oral que falava de estruturas matriarcais, e mais tardiamente encontramos registros destes vestígios nas crônicas chinesas. Claramente são notícias dispersas e normalmente fortemente filtradas pelas lentes androcêntricas, não é? Não necessariamente confucionistas, de quem detinha o poder na China antiga e imperial. Um exemplo paradigmático de fonte que refere a, digamos, a sistemas matriarcais, ou melhor, a um reino das mulheres, é este clássico dos montes e dos mares, Shanhai Jing, onde podemos ler e podem acompanhar que o reino das mulheres encontra-se a norte de Wuxian, e Wuxian era uma terra, traduzidos a letras, onde se encontravam comunidades de xamã, por isso temos também esta figura do xamã ligado à figura da mulher. Por isso, neste reino das mulheres, que encontra-se a norte de Wuxian, duas mulheres vivem lá rodeadas de água. Alguém disse, e estou a traduzir diretamente da fonte, que as duas mulheres vivem juntas no mesmo domicílio. Não vou passar a ler em chinês, para não passar vergonha aqui. Esta frase, que é lacônica naturalmente, é seguida por uma série de comentários. Eu escolhi entre os vários o mais antigo, que é atribuído a um tal Guopu, letrado de renome, também ligado à tradição confucionista, o qual nos informa que existe um tanque amarelo, por isso acrescenta aqui algumas informações, onde a mulher pode banhar-se e engravidar, ou seja, as mulheres engravidavam-se ao contato com a água, e acrescenta que se nasce um rapaz, ele morrerá rapidamente, subitamente, quando atingir a idade de 3 anos. Claramente depreendemos que as únicas a sobreviver neste sistema eram as mulheres. Uma outra citação, sempre da mesma fonte, é que existe, muito simples, existe um reino das mulheres, não é? Yo nu se zhiguo, não é? Lá embaixo, não é? E no comentário sempre do tal Guopu, conseguimos aperceber que um tal Wan Qi, que foi autor de uma antologia ilustrada sobre os 3 reinos, por isso um tratado de geografia, quando este tal Wan Qi, segundo o comentário de Guopu, chegou até as terras de Woju, ou Okjo, isto é a Coreia, nas fronteiras orientais, ouviu alguns veneráveis dizer que alguns pescadores tinham saído para pescar e o vento os tinha levado para o oriente, e após vários dias chegaram até uma terra onde só viviam mulheres, não é? Por isso temos estas duas referências
claramente são referências que depois são reproduzidas matricialmente quase em fontes posteriores, não é? Temos, por exemplo, aqui o Exu, ou anais historiográficos do reino de Wei, onde se descreve uma terra de Wa, o primeiro ponto, que era governada por uma mulher. Temos alguns vestígios históricos que corroboram que fundamentam esta posição, dizendo que, de facto, houve no Japão o reino de Wa. O identificamos normalmente com o Japão. Existiu uma rainha xamã, chamada de Himiko ou Pimiko nas fontes japonesas, que de facto reinava no arquipélago. Não se fala do reino das mulheres, mas aqui temos a liderança de uma mulher. No Sueishu, segundo ponto, ou história dinástica da dinastia Sui, é também citado um reino das mulheres que é geograficamente localizado a ocidente de Fuguo. Fuguo é uma terra que nós hoje em dia localizamos na província atual do Sichuan, que é uma província na área no sul da China. No Tundian, da autoria, já estamos no terceiro ponto, da autoria de Tuyo, é descrito, que viveu na mesma altura, pouco depois, vai lá, da imperatriz Wu Zetian, é descrito um reino das mulheres localizados na Ásia Central, na Cordilheira do Pamir. Finalmente, para citar outra fonte do período Tang, temos o registro da viagem de Xuanzang, um peregrino e monge budista que circula um pouco por toda a Ásia, com o propósito, naturalmente, de entrar em contato com as terras sagradas ligada a esta figura do iluminado, o Buda, o Gautama Sakyamuni, e fala mais uma vez no seu registro de viagem de um reino oriental das mulheres, que nós identificamos com a região de Khotan e Tibete, distinto do reino ocidental das mulheres, que corresponde a uma região que nós mais ou menos hoje localizamos na antiga Pérsia e na atual Síria, Irão, não é, mais ou menos. Podia continuar aqui a lista, não temos tempo para isso, mas é interessante ver como esta ideia do reino das mulheres continua a ser alimentada na historiografia chinesa, até chegar a este belíssimo mapa do século 17, que é um mapa mundi extraordinário porque localiza a China no centro do mapa, por isso uma perspectiva sinocêntrica, não é? Do mundo, e foi um mapa encomendado pelo imperador Wanli a um jesuíta italiano, Matteo Ricci, que exatamente encontrava-se na corte imperial. E esta ideia do reino das mulheres continua a permanecer também neste mapa da época Ming. A dinastia Ming é uma dinastia que ocupa sensivelmente um período que vai de 1368 a 1644. E aquele pontinho amarelo que vocês veem no mapa, por isso imagina a China no centro, não é? E este pontinho mais ao ocidente corresponde, como podem ver aqui num zoom out do mapa, exatamente ao Nürenjie, isto é, ao reino das mulheres. Mas passamos agora ao caso de Wu Zetian. Isto é uma imagem do século XVIII, nós na realidade não sabemos muito bem qual era a cara desta rainha, concubina, imperatriz barra imperador. Antes de falar dela e da sua biografia, é importante saber que em 589, em finais do século VI, a dinastia Sui, que é a dinastia que antecedeu o período no qual reinou a Wu Zetian,
reunificou a China depois de um período de divisão que durou 3 séculos. A dinastia Sui era dominada pelo clã, pela casa Yang, da qual descendia a imperatriz Wu Zetian. A dinastia Sui governou apenas por 3 décadas, um tempo suficiente, porém, para permitir a outro clã, que sucedeu e fundou uma nova dinastia, o clã de Li, de fortalecer a sua estrutura burocrática e expandir-se territorialmente. Aqui temos um mapa como ponto de referência. Eu queria só vos relembrar que a China tem uma superfície superior à da Europa. Por isso, coloquem agora este império dentro das fronteiras da China atual e comparem isto com aquilo que estava a acontecer na Europa, mais ou menos no mesmo parte. E por isso esta era a extensão territorial onde reinou o imperador da casa Li, que foi consorte da imperatriz Wu Zetian. Wu Zetian nasceu no 7º século, foi filha de Wu Shihou, que foi grande estratega militar e mercador que durante o reinado de Taizong detinha um cargo oficial, e a dama Yang, né, que tinha ligação com a família e a dinastia anterior. Wu Zetian pertencia à nobreza e teve a oportunidade de estudar os clássicos canônicos confucionistas, e em campo religioso abraçou tanto a religião taoísta bem como a religião budista. Com 13 anos ingressou no harém imperial, tornando-se concubina de Taizong, o pai de Gaozong. Podem seguir, que era ainda criança quando pela primeira vez se cruzou com Wu Zetian e apaixonou-se. Por isso temos aqui pai e filho apaixonado pela mesma mulher. Quando Tan Taizong morre, o imperador, pai de Gaozong, Wu Zetian, como era tradição, como não seguiu na morte o seu consorte, foi confinada num mosteiro budista, onde foi rapidamente recuperada pelo filho de Taizong, Gaozong, um ano depois, quebrando todos os protocolos relacionados com os ritos funerários. Por isso, Wu Zetian, que se tinha tornado monja budista, sai do mosteiro e passa o resto da sua vida à corte imperial, onde sucede uma série de acontecimentos que eu não tenho tempo de agora estar a descrever, entre os quais o mais importante de todos é que a primeira mulher de Gaozong era estéril, não conseguiu dar descendência ao imperador Gaozong, pelo que Wu Zetian aproveita da situação, começa a dar uma série de filhos e de filhas ao imperador Gaozong, filhos e filhas que de certa forma inicialmente são utilizados como veículo para alcançar o poder imperial, até substituir completamente e ocupar o trono do dragão quando o seu consorte Gaozong morre em 683. O que é que nós observamos aqui? Vou deixar então o papel. Observamos que Wu Zetian entra como simples concubina e gradualmente consegue subir ao trono do dragão, ocupando uma posição que era reservada apenas aos homens. É uma parêntese na história da China, embora Wu Zetian tenta de promover um sistema que de facto gostava a imperatriz que se tivesse transformado num sistema matriarcal, matrilinear, onde vigorasse o matriarcado, não consegue porque, digamos, tanto as filhas e, sobretudo, a princesa Taiping, bem como as consortes dos seus filhos que tentam de emular, digamos, a Wu Zetian, não tem
força suficiente para o fazer. Por isso, a aventura e o matriarcado, ou o projeto de matriarcado no período Tang, nasce e morre com esta imperatriz, que, entre as outras coisas, mesmo em jeito de conclusão, manda construir toda uma série de templos e de palácios onde a sua imagem, de certa forma, pelo menos por quanto as fontes nos transmitem, devia ter sido um bocado espalhada para todo lado. Infelizmente, pouco ficou neste sentido, a não ser esta belíssima estátua de Buda cósmico Vairocana, que rappresenta provavelmente, segundo alguns investigadores, a cara desta imperatriz, que, não podendo justificar a sua posição de Augusto Imperador com base na lógica confucionista do mandato do seu, foi encontrado outras justificações, outras ideias, outras formas para legitimar a sua posição. Por isso, voltando à questão de partida, será que podemos falar de matriarcado? Não, embora o projeto inicial desta imperatriz foi, evidentemente, tentar de instaurar um novo sistema onde as mulheres pudessem ter um papel e desempenhar um papel político, econômico, social de permanência. Hoje em dia temos sociedades matriarcais na China, cuja origem se pode, de certa forma, remeter a os grupos étnicos que também se ligam à família e ao clã Yang, mas são estudos modernos e contemporâneos. Na história imperial da China, este foi o único caso, não houve outros parecidos. Obrigada.